Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alan de Matemática dos sextos e sétimos anos. Eu vou corrigir as atividades que eu tenho mandado, né? Estou começando da primeira. Aí se eu tiver um retorno bacana, a gente continua, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o WhatsApp da escola, podem deixar um comentário para mim, tá bom? E a gente vai buscando formas de se comunicar aí. Espero que o vídeo ajude vocês. Então vamos começar aí, olha. O exercício 1 da primeira atividade pede para você ler o boletim que é referente ao Covid-19 no município de Betim. Ele pede para você comparar os números que estão aqui em cada alternativa com a aparição deles aqui nesse boletim, certo? E vocês devem marcar a alternativa na qual os números que aparecem estão relacionados a pessoas, tudo bem? Só pessoas, não pode ter números significando outra coisa nas alternativas. Vamos começar da letra A. A gente tem o número 78.945. Buscando aqui no boletim, está aqui. Ó. Esse número indica casos notificados. Aí a gente tem que pensar um pouquinho. Casos notificados de uma doença. Para que se existam esses casos, precisa que existam pessoas. Então, está correta essa daqui. Se alguém quiser questionar isso, a gente pode conversar depois. 755 está falando de casos, novamente, em acompanhamento. A mesma lógica, então, pessoas também. E depois, 15.503 são os casos recuperados. Como também está tratando de casos aí da doença, pessoas. Olha, aparentemente a resposta certa então é a letra A. Mas vamos acabar de conferir. A gente tem o número 19. Ele aparece no boletim aqui, olha. Então, aqui a gente vê que não está indicando pessoas. O 19 é uma identificação aí da doença. Então, não identifica pessoas. O 19 está fora. Bom, a gente tem o 29.102. Ele está aqui como casos. Então, a gente combinou que casos está valendo para pessoas. O 35 também está como casos. Então, correto. Letra C, 411. São óbitos da mesma forma. Para que se existam mortes, é necessário que antes tenham existido pessoas. E aqui a gente tem o 3 do 2, que no caso no boletim está simbolizando uma data. 3 de fevereiro. Data não indica aí, não é indicado como pessoa, então anula a letra C. O 16.704 são os casos confirmados aí da doença em Betim, que indica pessoas também. Por fim, na letra D, a gente tem o 755, que a gente já conversou. A gente tem o 8. O 8 está indicando horas. Então, não entra aqui na nossa lógica, invalidando a letra D. E 411 a gente também já comentou. Então, a resposta correta é a letra A. Continuando, então, com o número 2. Ainda sobre o boletim, note o número 16.704. Ele nos indica casos confirmados de Covid-19. Já o número 15.503 indica os casos recuperados. O número de casos confirmados é maior do que o de recuperados. Por que não é possível o contrário? É uma lógica bem simples. Para que um caso seja considerado de alguém que teve Covid e se recuperou, a pessoa primeiro precisa que tenha sido confirmado de que ela teve Covid-19. Então, nunca que vai ter mais caso indicado como recuperado do que casos que foram confirmados, porque antes de se considerar recuperado, a pessoa tem que ser considerada confirmada. E nem todos os confirmados vão ser
recuperados, infelizmente. Agora o exercício número 3. Antes dele tem uma tabela onde vocês vão conferir o nome de um polígono e quantos lados ele tem. O exercício 3 pede: marque a alternativa que apresenta um heptágono. Conferindo nessa tabela que veio no exercício, vocês vão ver que um heptágono é um polígono com 7 lados. Tudo bem? Então, a gente simplesmente vai precisar contar e a figura aqui que tiver 7 lados é a resposta correta. Tá bom? Então vamos lá. A primeira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa não é a resposta que a gente quer. Com 8 lados é um octógono. Vamos ver a letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, estou querendo um heptágono, então esta é a resposta certa. Vamos continuar as outras, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 lados, ele se chama hexágono. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Com 5 lados, ele se chama pentágono. A resposta certa, então, é a letra B. Exercício número 4. Ele pede para a gente representar aqui na malha, né? Fala que pode usar uma régua e pede para não esquecer de nomear os pontos. Tá bom? O que a gente vai ter que lembrar? O primeiro número vai indicar a posição na horizontal. O segundo número vai indicar a posição na vertical. Então, primeiro vamos fazer a letra B aqui. Ó. O 6, a gente olha aqui, ó, aqui está o 6, até o 2. Aqui está o 2. A gente precisa ligar os dois. Vamos lá. Vou tentar fazer um tracejado aqui com essa caneta digital, mas eu não sei se vai ficar legal. Ó, ficou até bom. No encontro dos dois, a gente faz uma bolinha bem destacada, que é o nosso ponto, e vai chamar ele de ponto B. Tudo bem? Vou até mudar a cor aqui para o próximo. Ó. Ponto C. Eu preciso ir no 7 e no 4. Então, vamos lá. Até o 4. Aqui vem o 4. Lembrando, o 7 da horizontal, o 4 da vertical. Onde eles se encontraram, faço essa bolinha aqui e marco a letra C. Mais uma cor. Letra D, né? O ponto D vai ser o 4 com 2. Eu já marquei o 2, então tá aqui, ó. Qual que é o nome desse ponto? Ponto D. Letra E, o 5 com o 6. Então eu vou ter que... Deixa eu mudar a cor do ponto de novo. Vou tracejar do jeito que eu levo o 5 até lá em cima no 6. Onde eles se encontram, a gente faz essa bolinha mais marcada e vai chamar de ponto E. Por último, a gente precisa ligar o 3 da horizontal com o 4 da vertical. O 4 eu já havia marcado. Vamos fazer a bolinha aqui. Ponto F. Seguindo então, o exercício 5 eu coloquei aqui do lado as orientações. Vamos fazer. Ligue o ponto B ao ponto D. Então, essa ligação aqui. Vai ficar um pouquinho tremido porque eu estou fazendo a mão livre, né, com uma ferramenta que eu não tenho hábito. Ligue o ponto D ao F. Então, vamos lá. Ponto D, eu vou ligar com F. Bem, ligue o ponto F com o ponto E. Ó, ó, ó. A curva que eu fiz, gente. Mas é o que eu vou conseguir aqui com essa ferramenta. Finge que não está torto. E o ponto E com o ponto C. Ó, aqui já melhorou um pouquinho. Você tem que pegar no C aqui. Deixa eu voltar. Fica melhor.
Aí, ficou melhor. Ponto E com ponto C. E por fim, o ponto C com o ponto B. Novamente eu falo com vocês, ó, vocês no caderno não façam torto, tá bom? Coloca uma régua, usa o lápis, alguma coisa para apoiar e deixar a sua figura mais retinha, tá bom? Para concluir então essa parte, o número 6 fala o seguinte: marque a alternativa com o nome do polígono formado em seu desenho. A gente vai ter que ir lá e contar quantos lados ele tem, olha. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. É só conferir naquela tabela do exercício anterior que você vai saber o nome desse polígono. Com 5 lados, o nome dele é pentágono. Continuando, vamos resolver o exercício 7 e o exercício 8. Aqui eu tenho uma tabela de conversão de símbolos egípcios, né? Tem um textinho na atividade explicando. Aí vem o pedido. Os números seguintes estão escritos em símbolos egípcios. Escreva por extenso esses números utilizando os símbolos atuais. Para facilitar, gente, porque eu não vou ter aqui mobilidade com essa caneta digital para escrever a palavra por extenso, eu vou anotar o número, tá bom? Então vamos lá. Esse símbolo aqui se chama corda enrolada e ele vale 100. Então vamos anotar aqui. A gente está lá na centena. Tem 3 cordas dessa. 1, 2, 3. Tá. Em seguida, a gente tem o osso de calcanhar, que vale 10. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então põe 5 aqui. E por fim a gente tem um desse aqui que se chama haste vertical. Qual que é o número formado? 351. Escrever por extenso é escrever em palavras. 351. Tá bom? Próximo, a gente tem uma flor de lótus que vale 1000. Então ele está lá na unidade de milhar. A gente tem uma corda enrolada, que é mais... Deixa eu arrumar minha letra aqui, que é outro número 1. Tá bom? 1, 2, 3, do que vale 10. E 1, 2, 3, 4, 5, do que vale 1. Então a gente tem o número 1135. Novamente, essa flor de lótus, que vale uma unidade de milhar. A gente tem 2 do que vale centena. E não tem nenhum que vale dezena. Então a gente tem que colocar o 0 aqui, ó. Tem um umzinho, a gente coloca 1. Que número formou? 1201. Atenção para esse 0 aqui, viu? Exercício 8. Escreva o número 2236, utilizando símbolos egípcios. Vamos lá. Começando dos maiores aqui, olha, unidade de milhar. 2000. O 1000 é essa flor de lótus. Desenhar ela aqui vai ser interessante. Ó, nem ficou tão ruim. Desenhei aqui a florzinha de lótus. Como eu sou espertinho, eu vou copiar ela aqui, porque senão eu vou passar mais vergonha ainda. Ó, ó, copiei, rapaz. Beleza. 2200. O 100 é essa cordinha, né? Então vamos lá. Vou fazer ela aqui, ó. Eita, comecei a espiral do lado errado. É assim, ó. Finge que tá igualzinho, tá? Todo mundo. Vou copiar ela também, porque eu preciso de duas, né? 200. Em seguida vem um 30, o que simboliza 10. É esse osso encurvado, então é como se fosse esse U de cabeça para baixo. Vou copiar ele também e copiar de novo. E por fim, a haste que vale 1. Eu preciso desenhar 6 dela. Essa daqui eu não vou nem copiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí a resposta do número 8. Vamos terminar então nossa atividade. Número 9. Né? A gente tem a tirinha ali da Dona Nésia,
que é uma tirinha que eu gosto bastante, né? Tem toda uma situação de uma mãe dividindo bolos com a filha. Aí vem a pergunta. Suponha que esse pedaço é um inteiro. Qual fração representa o pedaço que cada irmã irá receber? Então está aqui um quadrinho destacado, né, que é esse aqui. E a gente tem um inteiro dentro desse quadrinho, que é esse bolo. Se eu vou dividir ele para duas irmãs, eu vou partir ele o quê? Pela metade, certo? Quando eu parto pela metade, qual que é a fração que vai simbolizar? 1/2. Então a resposta do 9 é 1/2. É 1/2. Eu vou dar metade para uma irmã, metade para outra. Número 10. Quando falamos em conceitos de frações, um dos mais importantes é aquele que indica a necessidade de que todas as partes do inteiro dividido serem iguais, né? Qual quadrinho nos garante que cada irmã vai receber uma fração equivalente à outra? A gente pode vir aqui no último e pegar o seguinte, olha, quando a irmã que está cortando fala, não vai ter pedaço maior, ou seja, ela vai cortar aqui tão certinho que os dois pedaços, o dela e o da irmã, vão ser idênticos. Com isso, ela está garantindo aí a condição de duas partes iguais formando a fração. Então, esse quadrinho é o nono quadrinho. Ó, até consegui escrever. E aí a gente encerra essa atividade. Bom, um grande abraço, pessoal.